Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca fica fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina Jovem. E eu tenho aqui, novamente, de volta, né, o meu amigo de bancada, o pastor Fabrício Lion, que não tem a espada, mas tem os olhos de Tandera. Tá inspirado, não tá? Fala a verdade, hein? Era pra rir, tá? Legal estar com vocês aqui mais uma vez, pessoal do podcast aí que tem acompanhado, não só o nosso videocast, mas também aí o nosso podcast semanal. É um prazer estar com vocês. Pastor Adriano, legal demais poder dar continuidade a essa temporada que está sendo muito, mas muito especial. Tem feito a gente crescer bastante em nossa experiência com Deus, na nossa compreensão deste Deus que é fiel naquilo que Ele promete para a gente. E nós estamos hoje aqui também bem acompanhados, uma figura ilustre. Ele é formado na Universidade de Jerusalém, brincadeira, né? Não. Mas ele é conhecido dentro da equipe do projeto One em Missão como vulgo Rodrigo Silva, sabia? Rodrigo Silva se sentiu agora representado. Você tá nos momentos ali de perigo, ele que grava, entendeu? Agora é que eu entendi, né? Porque ele tá rodando o mundo e continua funcionando o programa Evidências, né? Mas é um prazer, Gustavo, direto da Bahia, aceitou o desafio de fazer parte desse projeto especial aqui na Zona Norte de São Paulo. Um prazer ter você aqui com a gente na nossa bancada aqui do podcast no Contexto. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui gravando com o pastor Renan, pastor Fabrício, pastor Adriano, não sei, não me falha a memória, né? Sabe apresentar todo mundo de novo, hein? Não é fácil. Eu já dei spoiler já, né? De quem... O Silva é a mente diferenciada, né? Anos luz à frente, né? E é isso, foi apelidado carinhosamente como Rodrigo Silva pela equipe, né? Mas estamos aí. É isso. Isso aí, meu Tô um pouco com vergonha, né? Vamos lá. E temos também, quem que está trazendo aqui o nosso Rodrigo Cover Silva? Então, né? o cara fica, eu pensei, vai falar ou não vai falar, né? Então, estamos aqui acompanhados também com ele, que é o líder da equipe, o pastor Renan. Pressão. Ele é pressão total, viu, rapaz? Ele é o líder da equipe do Na Missão, viu, pastor Adriano? Está aqui trabalhando aqui com a gente, tem 8 jovens ali, tem dedicado parte do seu tempo, já teve outras experiências também liderando esse projeto aqui no Brasil e fora do Brasil. O cara é internacional, viu? Opa. Tem cara de chileno, mas não é, viu? E é um prazer estar com você aqui hoje. Minha mãe me achou perdido ali na Bolívia, entre o Peru, o Chile, entendeu? Aí trouxe pra cá e falou que eu sou brasileiro, eu tô aceitando até hoje. Mas é isso aí, tenho o prazer aí de liderar essa equipe maravilhosa, né? Tem até o Bulhão na equipe, viu? Rodrigo Silva, sim, Bulhão. peruano, tem de tudo lá na equipe. Só pelo evangelho, vamos que vamos. Feliz aqui estar com vocês também, viu? Muito bem, gente. Para quem está nos ouvindo, eu quero pedir para você nos seguir lá no @ja.paulistaleste no perfil no Instagram e também nos assistir, né, através de imagens aí no YouTube /Paulista Leste. Você vai poder ver o Rodrigo Silva, o nosso boliviano aqui, o nosso Lion de Tandera, né, e eu aqui que vos falo, né? O Tony Stark. E se você quer ganhar, né, uma camiseta no contexto, uma camiseta nova, diz o pastor Fabrício aí que no São Paulo Fashion Week vai estar lá o modelito, né, da camiseta no contexto. Cara, essa camiseta é tão inédita que nem aquela tá, viu? Mas ela vai sair, viu, gente? Vai chegar. Então, se vai ficar linda, hein? Se você tem fé e quer participar desse sorteio, é fácil. Você tira um print aí da tela do seu celular, ou tira uma foto se você está assistindo, ouvindo, enfim. E marca a gente lá com a hashtag permanente no contexto. Não é permanente de cabelo, tá? É permanente porque a lição dessa semana fala sobre aliança permanente. Então, para você concorrer, marca a gente com hashtag permanente no contexto. Lembrando que o nosso podcast é para ajudar você, auxiliar você, professor, diretor de jovem, até aluno aí, claro, né? A todos a entender a nova lição jovem da Escola Sabatina, que tem uma roupagem muito legal e muito dinâmica, tá certo? E para a gente começar, eu quero pedir para o Renan. Renan, pede a bênção de Deus para o nosso estudo desse momento, por favor. Bora, pra já agora. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor dialoga conosco por meio da Bíblia. Nós podemos ouvir o Senhor falando conosco. Então agora pedimos que o Senhor fale conosco através da Bíblia, da palavra de todos que estão aqui participando também, que o Espírito use, Senhor. Esteja conosco nas atividades que vamos fazer também durante o dia. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, vamos ler nosso texto-chave, que está lá em Hebreus, no capítulo 8, e vai até o capítulo 10, ao verso 18. Porém, eu vou ler Hebreus, capítulo 8, e um pedacinho, que é do 7 até o verso 13. Na minha versão diz o seguinte: se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem seus vizinhos, os seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, e aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Eu estou vendo aqui que o nosso texto base fala sobre essa questão de vida passada, né? Não estou sendo espírita aqui no momento, mas vida passada no sentido que antes de Cristo nós tínhamos um tipo de vida, uma pegada aí, mas agora em Cristo nós temos uma novidade de vida, né? Então veja, quando a gente olha para a Bíblia, as suas orientações, as suas leis, né? E hoje nós estamos no século XXI, né? Estamos um pouquinho já avançado no tempo. O que então, ao olhar a Bíblia, o que se tornou obsoleto? O que não dá para viver mais agora no século XXI à luz das Escrituras? Eu queria entrar nesse assunto porque é importante, porque tem muitas pessoas falando assim, pastor Fabrício, que a Bíblia é ultrapassada. Não, isso aí é tudo do Antigo Testamento, é obsoleto, não vira mais nada. Mas o que vocês acham, Gustavo, Renan? O que realmente se tornou obsoleto na Bíblia e o que realmente a gente pode considerar hoje como real? Olha, é interessante, né? Porque essa questão de como a gente lida com aquilo que a gente chama de obsoleto, antiquado, né? Antigo, né? Ultrapassado, sempre tem essa conotação de que não serve mais, né? De que não tem mais nenhum sentido para a gente e tal. E essa pergunta que você fez com respeito à questão daquilo, o que realmente ficou para trás, o que ficou obsoleto e o que é que permanece, né? A gente percebe quando a gente vê toda essa preocupação, a gente acredita que Paulo escreveu o livro de Hebreus, há essa incógnita aí com respeito àqueles que estudam a Bíblia, mas a gente percebe que todas aquelas ordenanças que foram dadas, estabelecidas no Monte Sinai, dadas ao povo de Israel, em especial tudo aquilo que envolvia o trabalho do sacerdote, todos os processos de rituais, derramamento de sangue de animais que eram feitos no passado, com a intenção de apontar para o verdadeiro sacrifício, né? É até interessante que bem no comecinho da lição, quem tem a sua em casa está acompanhando aí, Apocalipse 13, verso 8, João faz questão de apresentar a Jesus Cristo como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, voltando às demais lições anteriores, encontramos uma promessa feita lá em Gênesis 3,15, Deus dizendo: olha, eu vou enviar alguém para morrer no seu lugar. E é interessante porque todo esse processo ritualístico que foi estabelecido com derramamento de sangue, era um negócio, se você parar para olhar bem, se você já assistiu alguns outros filmes aí, assisti um filme um tempo atrás, do Mel Gibson, né, chamado Apocalipse, inclusive, que era a história dos Incas e dos Maias, como que eles se dissolveram, né? E é muito interessante porque uma das marcas do filme era o derramamento de sangue, era muito sangue humano, sacrifício humano. E ao mesmo tempo, mesmo não sendo esses os pedidos que Deus fazia no passado, para que os sacerdotes sacrificassem seres humanos, mas eram animais, né? Eram cordeirinhos, eram ovelhinhas ainda bebês, vamos dizer assim, que não tinham naturalmente nada a ver com a culpa ou com o pecado daquelas pessoas. E todo esse processo de derramamento de sangue, praticamente exaustivo, porque era de manhã, de tarde, além daqueles que levavam, né, quando reconheciam o seu pecado, sendo ele pecado voluntário ou não, todo esse processo ele teve o seu cume, teve o seu cumprimento e o seu final
quando Jesus foi morto. Então você está em falando nosso que lugar. os rituais, né, das cerimônias do Antigo Testamento, elas se tornam obsoletas, né? Então você citou aí o cordeirinho, né? Podemos citar as festas da Páscoa, né? E eu vejo muito crente aí dando feliz Páscoa e talvez não entendeu ainda a questão. Eram né? várias festas, todas elas das primícias, né? Isso. Todas apontavam para Jesus. Isso. Elas terminam quando Jesus chega. Isso. Então, assim, vendo esse lado ritualístico, né, das cerimônias que são sombras para o ministério de Cristo, realmente elas se tornam obsoleto. Mas Renan e Gustavo, o que mais que vocês veem na Bíblia, se é possível ter mais alguma coisa, que se torna obsoleta? Tipo assim, não, a gente está em outro tempo, outra vibe aqui, isso aí deixa quieto, isso aí não é para nós. Cara, eu vejo assim, muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né, em separar as coisas na Bíblia. A gente quer tudo separadinho, certinho. Esse daqui está nessa caixa, esse daqui é o que eu tenho que fazer, esse daqui está na caixa de que Deus pede para eu fazer agora e não pedia antigamente no passado. Mas eu vejo como aliança, é claro que estamos vendo isso daqui, existem 2 momentos da aliança diferentes, mas uma parte do texto de Hebreus, aqui capítulo 8, verso 6, diz até assim, né? Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é nele também mediador de superior aliança, instituída como base em superiores promessas. Então ele coloca como uma aliança superior, celestial, como base para todas as outras. É mais ou menos, eu vejo dessa forma assim. Existe uma aliança e todas as coisas que existem nessas alianças que são feitas com Deus, elas são válidas hoje. O princípio é sempre o mesmo, mas as formas que nós praticamos essas coisas mudam. Então, por exemplo, isso, tanto na cerimônia como, por exemplo, matar o cordeirinho para que eu pudesse ter ali o sangue aspergido e o meu perdão era purificado, era pago naquele cordeiro. Hoje, com o sangue de Jesus, o mesmo sacrifício acontece. Como? Eu sozinho no meu quarto, ajoelho ali, peço perdão pelos meus pecados, porque o cordeiro já morreu. Assim como também tem os 10 mandamentos, né? Eu olho para os 10 mandamentos e está lá falando, por exemplo, não terá outros deuses diante de mim. Legal. Antigamente o povo fazia o quê? Tinha escultura ali, se prostrava, fazia um sacrifício humano na frente da escultura. Hoje não. Hoje o meu celular pode ser o meu Deus. Hoje a televisão pode ser o meu Deus. Então o princípio da aliança, ele é eterno. Ele continua e ele se reformula com o tempo, com a cultura que nós vamos vivendo. Entende? Então, algumas coisas se tornam obsoletas porque já foram cumpridas e hoje, na cultura que nós vivemos, já não vivemos, mas não tem sentido mais fazer essas coisas. Não é? Agora, elas mudaram as suas formas, mas o princípio de cada coisa continua. Bom, mas quando a gente lê Hebreus capítulo 8, o verso 13, diz que algo se tornou obsoleto, né? Eu quero ler de novo aqui, diz o seguinte: quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Então, vocês estão me dizendo aqui, né, que as cerimônias elas se tornaram obsoletas, porque elas faziam parte dessa aliança. Mas os 10 mandamentos, eles fazem parte da aliança ou não? Eles se tornaram obsoletos para nós ou não? O que você acha, Gustavo? O que você tem a contribuir para nós aí? Eu queria pegar um gancho do que o Renan falou também, né? A gente vê que essa mudança do Antigo Testamento para o Novo, a gente pensa que tudo mudou e agora está tudo liberado, né? Mas a gente vai, vocês melhores do que eu, que são teólogos, a gente vai ver que há uma mudança da hermenêutica e não da exegese. O modo de se entender que a exegese continua o mesmo. Deus queria salvar o povo. E através dos ritos ele queria mostrar isso. Ô Fabrício, o que é exegese e hermenêutica mesmo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Essa mesa aqui, cara. Outra falou do Eu acho que eu vou lá no banheiro, Silva, depois cara. a gente conversa. É outro nível. Eu acho que a gente tá confundindo os personagens aqui. Um problema de personalidade, né? Às vezes eu esqueço que eu sou o Gustavo e tal. Mas tá maluco. A exegese seria um modo de se entender. Deus queria mostrar para o povo como ele queria salvar o povo. E como ele faria isso. E aí todo o ritual do Quando cordeiro. Deus deu aquela mensagem específica, o que ele Exatamente. queria dizer, né? Quando Exato. deu aquela orientação, né? E quando Cristo vem, e aí Paulo fala muito sobre isso, quando Cristo vem, isso se torna sombra. Porque aquilo tudo apontava para Cristo. Cristo vindo, eu não preciso entender mais através de um cordeiro. Porque o próprio Cordeiro de Deus já veio. E você falou uma coisa interessante, Gustavo, sobre a questão de sombra. Quando eu olho para os mandamentos,
É claro que eu olho para os mandamentos e olho para a vida de Cristo, no ministério eu vejo perfeição, ok? Mas não necessariamente é uma sombra do ministério de Jesus, mas isso realmente aponta para a minha vida, como eu devo viver, né? Por isso que ela não se torna obsoleta. Eu não posso dizer que quando Jesus veio, foi cravado na cruz a lei. Então ela se tornou obsoleta. Então eu posso matar, roubar. Né? A gente está tocando muito nessa tecla, né? Você que está nos acompanhando desde o começo, a lição tem falado nisso, para ficar muito bem claro, né? Nós adventistas, nós aceitamos que existe uma aliança eterna. E que dentro dessa aliança foi feito outras alianças, mas essas alianças tinham como objetivo esclarecer quem Deus era, revelar o plano da salvação. E de maneira alguma Deus, ele chega, é como se fosse assim, Deus dá uma lei, aí chega em Jesus, não, peraí, eu errei, né? Não, deixa quieto os 10 mandamentos, não precisa guardar a lei, né? É uma coisa totalmente contraditória à palavra divina, né? Voltando aqui o gancho do Gustavo, que ele tocou na questão da hermenêutica, que é a capacidade de entender o texto, compreender o texto, interessante que os autores bíblicos, eles têm essa capacidade de dar, não é só nova compreensão, mas aplicar e ampliar. Eu acho muito interessante, né? Porque se a gente for analisar bem, ser honesto, porque há essa dicotomia, né? Essa briga eterna que muitos acham que existe entre a lei do Novo Testamento e a do Antigo Testamento, que se tornou, na visão de muitos, obsoleta, esses 5 mandamentos e tal, etc., matar, não roubar e tal. Mas, na realidade, muitas vezes a galera só foca no sábado, né? Mas, se formos analisar os textos aqui que o pastor Adriano acabou de ler no início da nossa lição, todos são extraídos do Velho Testamento. É verdade. Não é? Êxodo 25, Jeremias 8, do 8 ao 12, está tudo de lá. E essas declarações que foram feitas no Velho Testamento, que era a proposta de Deus desde o começo, não era limitar a sua lei, me referindo agora aos 10 mandamentos, que é uma parte da lei da Torá. O plano de Deus não era escrevê-las meramente em um pedaço de pedra, mas no nosso coração. E essa proposta, ela existe desde Deuteronômio 6, lembra? Que ama o Senhor acima de tudo, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Não mudou nada. Tanto é que quando Cristo ele cita isso, ele cita do Antigo Testamento também. Isso é muito interessante, né? Então, essa ideia de que a aliança nova, até o verso 13 fala sobre isso, né? Que a nova aliança, ela torna antiquada a primeira, que se tornou antiquada e envelhecida e está a ponto de desaparecer. Que coisas ou quais aspectos dessa aliança que havia sido feita no passado com o povo de Israel que deixaram de existir com Cristo? Até mencionamos agora há pouco, né? A Bíblia diz, e Paulo vai explicar, né, que o sacerdote ele fazia sacrifício pelo povo, mas tinha que fazer por ele também. Então, era limitado. Exatamente. É engraçado que a galera entra em parafuso, né, quando vai falar sobre isso. Sobre lei. Não, legal. Lei é o seguinte, já foi passado, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, né? Quando você vai ler ali, adulterar é uma coisa do Antigo Testamento. É algo que está lá nos 10 mandamentos. Então, todo mundo tira as partes que eles entendem que é necessário. Mas algumas coisas que... Só algumas coisas ficam antiquadas, né? Exatamente. Algumas coisas que eu não entendo, eu não entendi isso daqui. Então é porque isso daqui provavelmente já não serve mais. O Renan tá falando, eu recebi outro dia uma mensagem, né? Eu gravei um vídeo chamando 6 motivos por que eu guardo o sábado. É um vídeo que eu coloquei no meu canal lá, né? E aí eu recebi um comentário dizendo o seguinte: você é da antiga aliança. Então, e como que vocês fazem na igreja de vocês quando alguém transgride o sábado? Vocês apedrejam também? Sim. Aí eu falei assim, não, da mesma maneira que faz na sua igreja, né? Quando alguém adultera, a gente também apedreja. Joguei a bomba para ela, né? Então, assim, é que as pessoas fazem confusão. Parece que o sábado é a treta do negócio, né? Eles tiram da lei moral, né? Eles tiram como se o sábado fosse apenas uma sombra. E mesmo que se fosse uma sombra de descanso, ainda essa sombra não alcançou a realidade, porque o descanso que nós teremos é na eternidade. E eu acho que um texto que eles usam como base para isso é Colossenses 2:16, que fala sobre o sábado, mas esquece de Colossenses 2:17, que fala que todas essas coisas que o Paulo listou no 16 é tudo sombra. E como você comentou, ainda não alcançou essa sombra. Não chegou a essa realidade que foi prometida em Hebreus 4, né? Que seria o descanso eterno. E uma coisa que a gente precisa ter em mente assim é que o ministério de Cristo, né? Cristo ele é realmente a realidade. E a pergunta que eu queria jogar para vocês, mas já trazendo aqui um panorama, né? Porque quando Cristo vem, ele destrói 3 coisas ou cumpre 3 coisas, né?
antiquado ou em desuso, não é Isso. necessário mais. Por exemplo, ele quebra a questão do santuário. Não precisa do santuário. Todo o ritual, Todo a santuário. divisão, santo, santíssimo, Isso, altar. Não, agora, através da fé, eu tenho acesso direto ao Direto Pai, a Deus. coisa que eu não tinha. Né? Exatamente. Depois, com Jesus também se quebra a questão do sacrifício de animais, porque ele é o Cordeiro de Deus, então não precisa sacrificar mais animais, ele já morreu. E ele quebra outra coisa, a questão da intercessão, porque antigamente eu precisava, para ter encontro com Deus, eu precisava de um sacerdote. sacerdote e tal. Mas ele é o sacerdote, né? Exato. Então ele rompe essas questões. Mas em nenhum momento no seu ministério ele diz o seguinte, ó, está consumado, não precisa guardar a lei, porque eu já guardei toda por vocês. Eu sou a lei, né? Eu sou a lei. É uma falácia tremenda, né? Dizer assim que, então quer dizer que todo mundo está salvo. Então vamos pecar à vontade, porque Jesus já pagou na cruz a lei. É interessante, eu acho que até uma forma diferente Paulo faz isso, então eu acho que eu também dá pra fazer isso aqui. Não, você tem a mesma autoridade de Paulo. Já Ah, mesmo, Tá no igual, mesmo né? nível, né? Já temos o Rodrigo No Silva. mesmo nível. Inclusive, quando a gente tava vindo a cavalo, ele caiu porque ele viu uma luz. assim. Exatamente, aí falou, ó, vai lá, vira a rua Na direita. marginal, mas levantou. A O rua importante é que direita, você tá aqui, viu? a rua direita na Sé, né? Entendi. Mas tá então, louco. quando a gente vê Adão e Eva ali, por exemplo, a lei que eles tinham era simples. Não comer um fruto, certo? Ó, vocês não vão comer esse fruto. Essa era a lei. Quando chega em Abraão, por exemplo, é simples, confiança. Você vai ter Só que vai. sair da sua terra e vai para algum lugar onde eu vou te mostrar. Quando chega em Moisés, a lei se amplia muito. Então você percebe que vão ampliando, vai ampliando cada vez mais a lei. Mas ela também vai se modificando. Por exemplo, hoje se eu comer um fruto não é pecado, porque não tem mais o fruto do bem e do mal. Uma maçã, né? Exatamente. Hoje eu já não preciso oferecer meu filho como sacrifício. Não tem essa questão da confiança. Mas a confiança chega ao mesmo. E Jesus, quando chega nele, ele torna pior ainda, né? A aliança com Moisés. Porque ele fala, olha, Moisés disse que se você vai lá e tem relação sexual com uma mulher que não é sua esposa, você está em adultério. Eu, porém, vos digo, se você só pensar naquela mulher, É adultério. então você já é adultério. A aliança ela vai se ampliando cada vez mais. E a gente entende que a base dessa aliança toda é o amor ao próximo e a Deus. Então sempre se resume nisso. Desde o Antigo Testamento até hoje, ela vai mudando as formas conforme o conhecimento que nós temos sobre Deus, mas o princípio segue o mesmo. A lição na parte de domingo, né? Ela comenta que a antiga aliança, ela tem o mesmo DNA dessa nova aliança, né? E eu tava brincando com o Renan. Agora eu não sei se essa referência vai ser tão jovem, né? Mas tem a série dos Star Wars, que aí tem os clones, né? E aí tem o Boba Fett, que é o pai dos clones, que é aquela pessoa que dá o DNA para multiplicar os clones. Deixa eu desenhar pro Fabrício. Tem o Star Wars. Fabrício clones. pesquisando aqui, Tá, Star tá Wars. Tá aqui embaixo, ó. Google aí. E aí o Boba Fett, ele dá o DNA para os clones, né? Eu Os falar uma clones. coisa, eu ouvi isso da boca do Rodrigo Silva. É estranho de digerir, sabia? E aí ele tem esse mesmo DNA, porém são pessoas diferentes. Ele é uma pessoa real e ali tem um clone na sua frente, com o mesmo DNA dele. E assim também é a aliança. Tem esse mesmo DNA, porém tem aplicações diferentes, não é? Como o Renan acabou de explicar. Ela vai ampliando, ela tem esse mesmo sentido que Deus quer ensinar. Por exemplo, os mandamentos, quais são? Jesus resumiu, o amor. E Deus já queria ensinar isso desde o Sinai, desde o Éden, melhor dizendo, né? Desde o Éden ele queria ensinar. 10 mandamentos, 10 formas de amar, né? Eu amo essa frase. Isso, e aí ele vai ampliando cada vez mais. Então, falando de ampliação, eu queria agora falar com relação assim, à nova aliança, né? Depois de Jesus, o que depois de Jesus se torna obsoleto para nós na nova aliança? Esquece, claro, a gente já cumpriu lá o cerimônia, já falamos isso, tal. Esquece o Boba Fett, agora é o clone, né? Agora na nova aliança ali, nessa vida com Cristo aqui, o que vai se tornando obsoleto para nós? Tem alguma coisa ou não? Eu acho que uma das coisas que Paulo fala muito, assim, eu acho com muita propriedade, porque aqui o texto diz, no versículo 9, diz que Deus teve que fazer ou renovar essa aliança porque o povo foi infiel ao anterior. A reação do povo à aliança que Deus tinha feito no passado foi ruim. Porque Deus deu a lei dele, todo o conjunto de leis, né? Em especial também os 10 mandamentos, que é a representação do seu caráter, e o povo começou a querer ser salvo por fazer coisas.
a tal ponto de fazer sacrifício por fazer sacrifício. Derrama Aí sangue Deus chegou a por dizer assim, derramar. olha, eu prefiro melhor que você obedeça do que fazer sacrifício. Porque fazer sacrifício sem saber por que está fazendo e sem ter fé naquele que é o verdadeiro sacrifício, tampouco adianta É nada. idolatria. Não é? E até acho que o pastor Zé Luiz, na lição da semana passada, retrasada, uma coisa assim, ele falou que Ó, o os doutor em fariseus... rapadura. Lembra dele? Gente boa. Gente boa. Não, desarmador. Desarmador. Mas Exclusivo ele falando aí. que os fariseus devolviam o dízimo e as ofertas dos mínimos detalhes e aí se achavam que estavam desnecessário amar as pessoas, deixar de ser misericordioso, deixar de respeitar e É tal. tipo assim, Deus pedir algo, eles iam até um pouquinho além. Pra Isso. mostrar A que segunda é o milha, né? a segunda É interessante porque essa reação à antiga aliança histórica dada no Sinai, né, que remonta todas que foi dada a Adão e tal, Davi, nós podemos correr o risco de ter essa mesma reação diante da nova aliança. A nova aliança foi uma explosão, uma personificação do amor de Deus para nós, através de Jesus, dizendo ser o nosso sacerdote, ele é o nosso intercessor entre Deus e os homens, ele é o santuário, ele habitou entre nós permanentemente, como queria lá no meio do deserto, né? Sim, sim. E ele veio e nunca mais vai deixar de ser homem. Ele é Deus e homem para sempre com a gente. E curiosamente, né, o sangue dele, que era a razão de todos esses sacrifícios acontecerem no passado, que representavam o sangue dele, quando ele vem e derrama seu sangue, ele diz, este é o meu sangue na nova aliança. Tomai, bebei, assumam, aceitem, só aceitem pela fé. E a gente corre o risco, essa questão, tentando responder a sua pergunta aí, a gente pode correr o mesmo risco, o mesmo erro que eles cometeram no passado, que é de olhar para o sacrifício de Jesus, que é suficiente, que é único, nosso único meio de salvação, temos acesso direto ao Pai, ao trono da graça, e a gente continua tentando dar um jeitinho para completar o que não dá para completar, Sim. porque o que ele fez foi suficiente. E podemos correr o mesmo risco de querer ser salvos por aquilo que a gente faz. Isso. Mesmo Jesus dizendo assim, olha, você já está salvo, já está perdoado, e porque você me ama, eu espero que você dê uma resposta. Que resposta? Que você aceite pela fé a minha proposta de salvação. Deixa eu escrever lei no teu coração. Sim, Deixa eu fazer você meu povo. Aceite meu sangue. Quando eu li essa parte da lição, eu fiquei pensando, o que olhando na vida de Jesus, hoje, para mim, ela se torna obsoleta, né? Aí eu pensei na questão da religião e da religiosidade, né? Porque existe aí um problema na sociedade que todo mundo agora está averso à religião. Religião. Só que existe uma diferença entre religião e religiosidade, né? Religião é quando Jesus chega, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ô Jesus, ensina a gente a orar. Vocês não sabem orar? Então tá bom, eu vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, façam assim, 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 assim. Religião. Religião são passos básicos para que você tenha um relacionamento com Deus. Aí a galera olha para aquela oração e fala, é o padrão, é assim, e eu fico assim. Aí eu fico 10, 20 anos... Quando eu precisar falar com Deus, é só repetir isso e está falando com ele. Isso. Aí a religião, que era para me ajudar a ter relacionamento com Deus, eu paro no relacionamento, eu fico só na religiosidade, vivendo a religião como meio... Ela passa a me impedir de me relacionar com Deus. Né? Sim. Então, assim, eu olho hoje o Pai Nosso, né? Para mim, é o básico do básico do básico. Se você, amigo, que está nos assistindo, nos ouvindo, e se você vai no teu quarto e faz o Pai Nosso já há uns 10, 5, sei lá quantos anos, e você não passou disso, querido, então a gente está convidando você, de acordo com a lição aqui, tornar isso obsoleto. Você precisa sair dessa religiosidade e agora ter realmente uma vida mais com Cristo. O basicão Jesus já deu lá no Novo Testamento. Então a gente fica, como o pastor Zé Luiz falou uma vez aqui com a gente, né? Que a gente fica só querendo beber o leitinho, né? Tem que crescer. Espiritual. Temos que crescer. E, Adriano, a gente vê também essa insistência, né, de muitos com relação à questão do desuso, o colocar nesse pacotão do que foi colocado em desuso, se tornou antiquado, os mandamentos de Deus, né? E eu sei que a gente já até mencionou isso aqui, mas não vimos até hoje, pelo menos eu não vi, né, nenhum pregador, nenhuma autoridade religiosa falando ou exaltando a importância das pessoas passarem a falar mal um dos outros. Não é? Gente, olha, é o seguinte, pode desrespeitar pai e mãe, não dá nada, é um relacionamento com vocês aí, íntimo entre vocês, mas se vocês também quiserem tocar a vida de vocês sem considerar o que os pais falam, também não vai dar nada. Não existe essa recomendação, nem Jesus fez isso, né? E até a Renan citou a questão do dízimo, né? Então, às vezes, para quem estuda ou acompanha o adventismo, né, o
os jovens adventistas, a igreja e tudo, às vezes acham que a gente está forçando muito a barra em não querer incluir nesse pacotão de desuso os 10 mandamentos. Mas quando você olha para a vida de Cristo, tudo aquilo que ele falou, a forma como ele afirmou, envolvendo os princípios do amor a Deus, amor ao próximo, não tem como eu incluir esses mandamentos nesse pacote de desuso. A questão do santuário, dos rituais, da necessidade de um mediador humano, né, um sacerdote entre nós e Deus, porque tudo isso se cumpriu em Jesus. As demais coisas, elas permanecem, porque o DNA da antiga e da nova está incluso o princípio do amor a Deus e do amor ao próximo. Exatamente. É igual esses dias aí, eu tava em jejum e a Ingrid lá na casa, ela foi lá comer um bolo, né? A Ingrid é uma das missionárias que estão lá conosco. E ela comeu um bolo, assim, na minha frente e tudo. E eu imaginando, né, como que aquele bolo devia estar maravilhoso, eu ali no jejum, né? Sem ninguém saber e tudo. E eu fiquei pensando isso, juntando com o que nós estudamos a lição, né? Muitas pessoas comem o bolo da salvação, elas são salvas e tudo bem, elas sabem como a salvação é gostosa. Mas quando você prepara o bolo, você sabe cada ingrediente, você sabe como o bolo pode ficar mais gostoso, você sabe como o bolo pode ficar menos gostoso, mais nutriente ou menos nutriente. Então, quando a gente estuda, tem esse contato de entender como que funciona a aliança, como que funciona cada coisa aqui, a gente percebe como que guardar a lei faz a nossa vida se tornar muito mais gostosa do que simplesmente, eu estou salvo porque Jesus morreu por mim. Quando eu busco, eu estudo, eu entendo mais e assim eu vivo uma vida muito mais feliz e saborosa. Muito bem, gente, vamos avançar aqui, que o nosso tempo corre, e eu quero ler com vocês aqui, fazer um momento hipertexto, pedir para o nosso amigo Renan, pastor Renan, ler para nós 2 Timóteo, capítulo 1, do 8 ao 10. Pedir para o nosso cover do Rodrigo Silva, o Gustavão, ler para nós Colossenses 1, 20 ao 22. E o nosso homem Olhos de Tandera vai ler Hebreus 13, do 20 ao 21. E quando vocês, depois que vocês lerem cada um aí, vou começar então pelo Renan, depois o Gustavo e o Fabrício, vocês digam aí o que esse texto tem a ver. Esse momento hipertexto é muito legal porque nós lemos vários versos que estão dizendo do mesmo tema nosso da lição aqui, né? E aí vocês vão completar, né, a palavrinha aí, aliança, o que pode colocar antes aí ou depois, que combina. Vai lá, Renan. Fechou. Aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10, diz assim, ó: Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Uma palavrinha que eu poderia colocar aqui como aliança seria um chamado. Chamado para uma vida de santificação, participar junto com Jesus dessa aliança. Legal, legal. E você, Gustavo? Qual o seu texto aí? Lê para nós. Fica Colossenses 1, 20 a 23, e diz o seguinte: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e incompreensíveis. Eu pensei em duas palavras quando eu li esse texto. Primeiro, o relacionamento com Deus, né, em que ele busca reconciliar-se com a gente, ele busca esse compromisso com a gente, e aí lembra bem a história do Oséias, né, que é a prostituta que ele sempre vai lá em busca dela, trazendo ela de volta, e aí também é Deus para conosco. E também seria a santidade, que ele termina o verso 23 falando, para que nós apresentemos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aí que a intenção de Deus também é essa santidade, esse caráter, imprimir as leis dele em nosso coração. Fabrício, deixei você por último para você poder copiar, né? Como você tem feito. Rodrigão, né? Depois o Rodrigo Silva aí, cara. Aí, ó. Não é todo dia, né? Viu? Fica fácil, vai lá. Deus. Vamos lá, Hebreus 13, 20 e 21 diz assim: O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos
o nosso Senhor Jesus Cristo. O grande pastor das ovelhas os aperfeiçoa em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Eu acho que a palavra que destaca aqui, que eu acho que tem muito a ver com a palavra aqui, é eterna. Porque a aliança apresentada aqui por Paulo e em outros lugares da Bíblia, no começo ou no final da Bíblia, elas apresentam aquilo que permanece. O que permanece? Permanece a promessa de um Deus que decidiu morrer por nós, decidiu colocar a sua lei em nosso coração, decidiu fazer da gente povo dele, mesmo a gente sendo pecador, decidiu apagar nossos pecados, mesmo sem a gente merecer, né? E o mais importante, como até o Renan mencionou agora há pouco, né, de viver essa coisa da aliança, né? Porque se a gente pudesse também trocar ou falar de conteúdo da aliança, a gente falaria que é o Evangelho, né? A missão de Deus, de dizer às pessoas que nós temos um Salvador, nós temos um mediador, temos alguém que entende a gente, sabe o que a gente passa, sabe que a gente é pó, vive dia e noite para interceder pela gente. Então, é muito bom saber que essa aliança que Deus fez com a gente, ela não é circunstancial, ela não depende da gente, embora a gente possa ter reações a ela, mas é muito bom saber que ela é eterna, feita por um Deus que cumpre tudo o que ele promete para a gente. Até o fato de a gente olhar ela como antiquadra, todos os símbolos que apontavam para ele, embora até a própria nova aliança também seja histórica, porque já passou mais de 2000 anos, é histórica também. Mas a gente pode ter uma resposta atual, diária, de nos conectar a esse Deus que, de forma eterna, com amor eterno te amei, né? É muito legal saber que a gente fez aliança, ou Deus fez uma aliança com a gente, e ele não vai voltar atrás. Eu queria agora aqui jogar para vocês, né? Vamos começar aqui pelo Gustavo, para a gente finalizar. Gustavo, nós estamos falando aqui, né, sobre aliança, tal, Jesus, aquela coisa toda, tal. Mas, por exemplo, se você encontrasse um amigo, né? Já vai pensando no Renan, o Fabrício aí. Se você encontrasse um amigo, como que você exprimiria a importância do ministério, do que Cristo fez por nós, né? Porque ali é o epicentro, né, da aliança, é quando Cristo vem, morre, ressuscita, né? Então, assim, como que você transmitiria, como que você contextualizaria para esse jovem a importância de Cristo ter vindo, morrido e ressuscitado e estar intercedendo por nós no céu? Porque isso é algo real e precisa ser real para as pessoas. Como que você falaria aí? Bom, eu vindo da Bahia, de uma cidade pequena, né, e vindo para grande São Paulo, acho que um bom exemplo que daria para explicar a graça seria um ato de eu receber um carro de graça. Por quê? A cidade de São Paulo é muito grande. A gente estava lá no Jaraguá, né, veio para cá, pegou bastante trânsito, e então é necessário um carro para eu chegar até aqui. E então é como se o Renan chegasse para mim, entregasse a chave do carro dele, espero receber essa graça. Eu acho que é uma indireta. Ele chegasse com a chave do carro dele e falasse, toma aqui, é teu. E eu perguntaria, sim, mas qual é o valor? O que eu preciso pagar? Ele, não, é tudo seu. Pode deixar que todo mês eu ponho gasolina. Então isso seria o ato da graça. Cristo conceder de graça, sem pedir nada em troca. Só pedir uma resposta, ó, não bata o carro, não sofreu nenhum acidente, né? Essa seria a resposta. E a gente poderia ver quase em todos os âmbitos da nossa vida esse ato gracioso. Mas trazendo isso para o âmbito espiritual, a salvação ela é muito útil para a gente e necessária. A gente precisa dela para poder viver depois dessa terra aqui, para poder ver, a gente precisa da salvação. E ela é um ato de graça. Que você fala, está aqui, só aceita. Diferente dos deuses, né, que a gente assiste em outros... Que a gente precisa entregar alguma coisa, né? Apaziguar a ira dele, tem que fazer algo para ele, agradar ele, ele sempre tá irado, sempre é egoísta. Eu vi um meme na internet que o pessoal tá meio que sacrificando uma pessoa assim, e falando, é pra você deu só, e o sol falando, mas eu não queria isso aí. Né? É bem isso. Renan, diga para nós, como você contextualizaria a questão da graça, a importância da vida de Cristo aí? Cara, eu acho que é simples, é olhar para ele, né? A gente lê o Evangelho, a gente vê como que ele vivia a própria graça dele, né? Simples. Ame a Deus, ame a próximo.
Vive pelas pessoas que estão em volta de você. O que você tem feito para viver a lei com essas pessoas? Porque a lei é amor, certo? Eu vivo no sábado, eu ajudo as pessoas, eu busco a Deus. Então, é mais o sim do que o não. O que eu posso fazer como cristão para viver a graça? É uma ação. Não é só simplesmente receber, mas ela também é ativa. Como que eu posso viver a graça com as pessoas que estão em volta de mim? Como que eu posso viver essa religião e essa religiosidade com as pessoas em volta? Será que tem acrescentado alguma coisa? Acho que quando a gente está envolvido, né, eu sou um pouco suspeito para falar disso, mas quando a gente está envolvido com a missão, aí a gente entende um pouquinho mais o que é cumprir a lei, o que é graça, a gente entende o que é salvação, porque eu estou preocupado com a salvação de outra pessoa. Verdade. Então, quando eu coloco essa graça para outros, eu aprendo a buscar a Deus e aprendo também a viver em benefício do próximo. Tudo bem. Fabrício, e aí? Pressão, viu, Miguel? É pressão tô demais vendo aqui. que depois dessa- Mas assim, quando eu olho para Hebreus 8 e olho para essa lição é fantástica, né? Porque ao mesmo tempo que a princípio parece dar um nozinho na nossa cabeça, né? Parece que as coisas passaram, esse novo que Jesus fez, tornou antiquado tudo. É novo porque ele renovou tudo, né? O epicentro da aliança Interessante é que Jesus. ele ainda não terminou a renovação, né? Porque esse que falei, novos céus e nova terra, né? Isso. E quer fazer a gente novo todo dia, né? Porque Aham. está nele, interessante, né? Não com ele só, mas nele. Ele pode ser feito uma nova criatura todo dia. Mas o que eu mais gosto aqui, quando eu olho para o texto base dessa semana, falando de graça, é que Jesus é superior. Eu gosto de pensar em alguém, né? De pensar em Jesus como alguém, literalmente, porque é assim que a Bíblia apresenta ele, né? Melhor do que eu. Eu acho que é um grande antídoto contra o perfeccionismo, contra a salvação pelas obras, contra essa insistência nossa de querer fazer algo para poder ter o favor de Deus. Ele falou, me deu um carro, me deu, acabou, é seu, é de graça. Mas não, só aceita, brother. Vive essa graça, compartilhe essa graça, recebeu de graça, dê de graça. Eu não consigo imaginar alguém morrendo afogado, o cara tá morrendo afogado, não sabe nadar, ou perdeu as forças, ou deu cãibra, sei lá. Tá morrendo. Só alguém superior pode entrar lá para tirar ele. Só alguém que tem capacidade de entrar lá e fazer por ele o que ele não consegue mais fazer, para tirar ele de lá. E às vezes é difícil para nós aceitarmos, né, entendermos que Jesus ele é superior a gente. Ele é ser humano? É, mas ele é sem pecado. Não tem natureza pecaminosa, não pensa que... Até Jesus ampliou a lei, né? Não, ele nunca pensou pecado, ele nunca julgou ninguém, né? Fez mau juízo de alguém, como a gente faz, né? Nunca mentiu. Então, ver Jesus como uma pessoa superior e enxergar nele o meu Salvador, cara, isso me enche de paz, de alegria, me enche de tranquilidade por saber que quando a gente busca Ele, quando a gente olha para Ele, quando a gente depende dEle, vai até Ele, é muito bom saber que vamos ter sempre alguém superior a gente, pode nos arrancar de onde a gente estiver e ter a segurança de que Ele pode nos salvar. Eu acho que essa é a grande mensagem que consigo extrair para minha vida pessoal. E minhas palavras finais aqui, para você que está nos ouvindo, eu entendo graça a partir da minha experiência, né? Por exemplo, o Gustavo falou algo bem parecido à minha realidade. Eu lembro quando eu era moleque, eu ia para a cidade, a gente falava assim, vou para a cidade. Eu morava na cidade, mas a gente morava tão afastado que a gente ia a pé no sol quente, andava. E aí quando alguém parava e dava carona para nós, é algo espetacular. E eu percebo assim que Cristo, se não fosse Cristo dar carona para nós até acesso ao Pai, a gente estaria numa estrada bem tortuosa, árdua, né? Então, meu amigo está nos ouvindo aí, entenda que a vinda de Cristo a essa terra, ela com certeza foi algo extraordinário, né? Porque agora, através de Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. E louvado seja Jesus por isso, né, gente? Vamos terminar com uma oração? Quero pedir para o Gustavo. Gustavo, termina com uma oração para nós, por favor. Que honra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o teu sacrifício é suficiente. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. O Senhor pegou todas as coisas que aconteciam, que a gente tentava pelas nossas próprias forças, e o Senhor tomou para si e agora resolve tudo por nós. Amém. E muito obrigado porque o Senhor é superior a tudo isso, Pai. O Senhor é mais do que um cordeiro, é mais do que um templo, é mais do que tudo. Amém. E por isso temos a segurança da salvação. Amém. Muito obrigado por tudo isso. Isso eu oro em teu nome.
Amém. 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 Gustavo, valeu pela companhia. Deus Obrigado. abençoe. Renan, valeu, obrigado aí. Amém. Tamo junto aí. Fabrício, valeu, pastorzão. Obrigado aí, viu? Deus Tamo abençoe. junto. E para você que está nos ouvindo até agora, né? Muito obrigado pela companhia. E se você quer ganhar a camiseta do podcast No Contexto, é só você marcar a gente com a hashtag permanente no contexto. Tira uma foto, um print aí do que você está fazendo, ouvindo, está lavando a louça, correndo, assistindo. Marque a gente, hashtag permanente no contexto para concorrer à nossa camiseta, tá bom? E nos segue lá no @j.paulistaleste e também no YouTube /Paulista Leste. Gente, valeu, até semana que vem, se Deus assim o permitir.